Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live. A live de hoje é sobre os desafios da educação de jovens e adultos no Brasil. E a nossa convidada é Deise Cord, que já deve estar chegando. Então, enquanto o Instagram vai comunicando as pessoas, nós estamos aqui aguardando a nossa convidada e já já iniciamos. Sejam bem-vindos. Olá, Cléria. Olá, Emerson, conseguiu dar um jeito nos trabalhos? Olá, Juliane, sejam bem-vindos. Estamos esperando a professora Deise entrar. Olá, Zuca. Quero ver muita gente aqui hoje, espero. Mas quem não puder participar aqui hoje, nós também iremos salvar essa live e disponibilizar depois, né? Tanto no meu Instagram quanto na nossa sala no Moodle da disciplina de EJA. Vamos esperar, deixa eu ver aqui se a professora Deise já chegou. Olá, coisa boa, Pissarras presente. Pessoal, chamem aí os amigos que a nossa live vai começar. Culpa minha da professora Deise, nada disso, Emerson. Tá puxado para vocês, né, da oitava fase, tá bem complicado mesmo. Mas vamos lá, reta final, formatura por aí. Falta pouco, gente. Ninguém solta a mão de ninguém e vamos junto. Olá, Jéssica. Pessoal, chamem os amigos, avisem lá no grupo. A professora Deise estava aqui há pouco, deve estar entrando já. Olá, Jéssica, Roseli. Boa noite. A Roseli é do Quilombo, é a professora tutora. Oi, Márcia, tudo bom, querida? Alguém fala aí com a professora Deise, ela está dizendo que não está aparecendo, mas já estou aqui online. Nós acabamos de testar e deu tudo certinho. A professora Deise já entrou. Quanto tempo, né? Ah, Emerson. Olá, tudo bem, Deise? Oi, professora, tudo certo? Tudo bem, professora, professora? Então vamos tratar de professor. Não, Graziella, Graziella. Então, deixa eu dar uma boa noite aqui pro pessoal. Para todos, todas e todes, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, né? O título dessa live é Os Desafios da EJA. Está dentro de uma disciplina que nós estamos lecionando nesse semestre, no curso de Pedagogia do Centro de Educação à Distância da UDESC, do qual eu sou como professora formadora, a Deise como professora tutora, mas com uma vasta experiência nesse caminho, né? Então, toda a formação da Deise é nessa área. Eu já vou fazer a apresentação da nossa convidada para a live de hoje, mas também quero dar as boas-vindas para os alunos, né, para todos que estão aqui presentes, mas em especial para os alunos de Pissarras, professora Crislaine, do Quilombo, professora Roseli, Jaraguá do Sul, professora Sabrina. Então, sejam muito bem-vindos, tá, pessoal? Com relação à nossa convidada, para quem não me conhece, né, a gente tem aqui pessoas também que podem não conhecer um pouquinho do meu trabalho. Sou Graziela Halpe, sou pedagoga, orientadora educacional, psicopedagoga clínica, doutora em educação, mais de 20 anos trabalhando na área, né, da formação docente, com especialização na área da sexualidade, da educação sexual e uns bons anos aí na área da educação da EJA, principalmente em orientações de TCC.
A professora Deise é doutora em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, é do quadro efetivo do Magistério da Rede Municipal de Ensino aqui de Florianópolis, sendo professora do primeiro segmento, alfabetização, da educação de jovens e adultos. É bolsista CAPES-MEC, UAB, da Universidade Aberta desde 2013, atuando como tutora à distância no curso de pedagogia que eu acabei de referir do SEAD, Centro de Educação à Distância da nossa universidade aqui do estado de Santa Catarina. Professora Deise, quando eu propus, né, a ideia da gente estar falando um pouquinho, fiz esse convite tão especial, eu lembro quando eu dei essa disciplina de Educação de Jovens e Adultos na Universidade de São José, tu também foste lá, né, fazer essa fala também com os nossos alunos, porque a gente sabe, né, do seu vasto conhecimento nessa área e como é bom aprender com quem realmente trabalha, está no chão da sala e por aí vai. A grande parte das vezes, o aluno da EJA é aquele que não teve a oportunidade, né, no momento, digamos, do ensino regular, ter os seus estudos. Seria isso? Essa palavra. Boa noite, primeiro, né, professora Grazi, minha colega de muito tempo já, né, Grazi? Já estamos por muito tempo, a Grazi na sexualidade e eu na EJA. Agradeço o convite, agradeço a confiança, né, por me colocar aqui. E que grato encontro, a gente está na mesma disciplina, né, eu como tutora e você como professora de uma disciplina. Pela primeira vez, eu trabalhando com a disciplina de Educação de Jovens e Adultos no SEAD, né, na pedagogia do SEAD. Então, é uma noite, para mim, é uma noite muito, muito legal, muito alegre, muito feliz. Obrigada mesmo. Que bom. Espero que a gente consiga ter um diálogo aqui que cative as professoras para a Educação de Jovens e Adultos, que é o meu chão, né? É onde eu milito, onde eu atuo e onde eu me realizo como profissional. Você falou da questão o que é a EJA, né? Em resumo, o que é a EJA. E aí você fala que é destinada a pessoas que não tiveram oportunidade, né, de estudar tem um termo que eu acho horrível, que é a idade certa, né? Uhum. Então, a EJA é exatamente isso. Ela precisa e está voltada para os sujeitos para quem ela se destina. E os sujeitos são tão importantes para a EJA que ela carrega o nome, né? O nome da educação de jovens e adultos. Então, o próprio nome já diz a quem ela se destina. Jovens, adultos e idosos, né? E essa questão de ter oportunidade no tempo certo, na idade certa, num país como o Brasil, a gente vai falar, então, de desigualdade, né? A gente vai falar de injustiça social, de exploração econômica, a gente vai discutir a quem e a que se destina a escola num país tão desigual quanto o Brasil. Então, essa falta de oportunidade é efetivamente um foco de atenção e atuação para quem trabalha com educação de jovens e adultos, né? Então, acho que a gente vai discutir mais ou menos isso, né, nesse momento, né? Por que as pessoas... por que a EJA existe, né? Sim, exatamente. Os desafios da EJA são muitos, né, professora? E a gente tem visto com a pandemia um aumento crescente. Eu estava lendo algumas pesquisas que mostraram que 2010 a 2018 nós tivemos uma evasão de mais de 17%, né, dessa população, né, desses alunos na modalidade da EJA. Então, com a pandemia ainda agravou, né, por N fatores, né? Um deles é a questão do desemprego, né, a falta de acesso às mesmas tecnologias, ou por não terem aparelhos, né, eletrônicos, como o celular, computador, ou mesmo a dificuldade do manuseio, né, desses aparelhos. E o que a gente pode fazer enquanto isso? E um outro desafio que eu também percebo que muitas das vezes o professor ele faz um aumento da sua carga, ele não é preparado para ser professor da educação de jovens e adultos.
muitos professores aumentam sua carga, né, de aula, carga horária, dando aula para essa modalidade. O que acontece? São professores que não estão diretamente preparados, formados, né? Porque a gente sabe que mesmo dentro do curso da licenciatura, enfim, há uma formação na EJA, que é uma disciplina, às vezes duas, mas não suficiente, né, para atender essa população. Porque precisa de um olhar para as especificidades que a EJA requer. Seria isso mesmo, professor? Eu vou estar sempre te perguntando, porque para mim você é aqui a the best, entendeu? Exatamente, né? E a EJA vamos chamar assim, de a prima pobre da educação, né? A atenção, e não é que não deva ter, mas a atenção é muito voltada para a educação infantil, para o ensino fundamental, ensino médio. E a EJA fica num limbo, né? E isso também se explica historicamente, as coisas precisam ser olhadas historicamente, né? Então, se explica por que a EJA é tão desvalorizada, inclusive na formação de professores mesmo, né? Não só do pedagogo, mas das licenciaturas em geral, né? As licenciaturas geralmente têm uma disciplina de EJA, que é aquela, assim, curiosidade sobre os jovens e adultos, né? Educação de jovens e adultos. E aí é catastrófica mesmo, na prática é catastrófica. Você falou, então, da evasão, né? A partir de 2006, a queda de matrículas no Brasil é uma coisa assustadora, é espantosa. Eu não tenho os números aqui, mas é uma coisa que muitas pesquisas e muitos estudos têm tentado compreender por que a queda é tão grande, né? Se só cerca de 25% dos brasileiros têm um letramento pleno, né? Leitura e escrita plena. Então, nós temos universitários, professores universitários, pessoal que parou no ensino médio, nos anos iniciais, analfabetos funcionais. Mas, na EJA, falando em analfabeto funcional, estou falando da formação que é deficiente mesmo, né? Sim. E a EJA, então, esse aumento estrondoso da quantidade de possíveis alunos da EJA, aumentou muito o número deles, mas diminuiu muito o número de matrículas. Então, assim, é uma questão muito preocupante para a educação de adultos e que no nosso olhar de quem trabalha com a EJA, e aí eu já vou te dizer, Graziela, que dificilmente você vai encontrar um profissional da educação de jovens e adultos que não seja um militante também na área. Assim como na tua área de educação sexual, quem trabalha quem trabalha com essa temática acaba tendo que militar nessa temática porque ela entra na nossa vida 24 horas por dia, né? Então, quem trabalha com educação de jovens... Me perdi agora o que eu estava falando. Meu Deus, quem trabalha... Eu aproveito para falar que é justamente isso. Se nós tivéssemos realmente políticas públicas efetivas, tanto na área da educação sexual como da educação de jovens e adultos, nós não precisaríamos estar nessa militância como tu colocaste, né? Como tu bem colocaste. Nós já teríamos algo muito mais estruturado, né? Com um aporte teórico e prático muito mais consistente nessa abordagem, nessa formação docente, que a nossa preocupação aqui, qual que é, né? Qual é a formação desses professores para trabalhar com esse público? A gente tem no Brasil aqui mais ou menos 11 milhões de pessoas com 15 anos, mais de 15 anos, que não sabem ler e escrever. Então, assim, olha a realidade que a gente vive e há uma precariedade, né, de investimento nessa área. Então, assim, nós precisamos realmente de políticas públicas efetivas, porque essa modalidade requer. Nós temos aí um país, né, com esse índice altíssimo, como tu bem colocaste ali, de analfabetos funcionais, né, e de analfabetos mesmo. E tem uma outra questão que a EJA no Brasil ainda não conseguiu transpor, justamente por esses números que você acaba de apresentar. Que, na verdade, todos nós, altamente escolarizados ou não escolarizados, somos potenciais sujeitos de EJA, porque educação de jovens e adultos também pode ser compreendida como educação ao longo da vida, né? Então, quando eu estou fazendo um curso de especialização, para me aprofundar em algum tema, um curso para
ampliar a minha capacidade de trabalho, todas essas questões, elas podem ser encaradas como educação de jovens e adultos. Então, é educação ao longo da vida, educação, formação permanente, né? Só que no Brasil, a EJA ainda fica nessa questão de escolarização, elevação da escolarização, justamente por causa desses números que você levanta. 11 milhões de brasileiros que não leem e não escrevem é absurdo, né? E aí, por exemplo, a maioria das redes estaduais, federais, federal até que também, estadual, federal federal e municipais, elas não investem em EJA porque tem uma aposta que é mentirosa, né? Que vai acabar, esse público vai acabar, né? Porque desde os anos 90, né, quando a obrigatoriedade do ensino ampliou, né, o acesso ampliou, as pessoas apostaram ainda mais no fim da EJA. Se a escola vai ampliar que todo mundo entre e vai ser obrigatória a matrícula a partir dos 7 anos, depois dos 6 anos e tal, até os 14, né, até os 17 hoje. Hoje a matrícula, a escolarização é obrigatória dos 4 aos 17 anos. A gente tem que lembrar que nem foi assim, né? Então, esse investimento, esse discurso mentiroso de que a EJA vai acabar porque a escola vai dar conta desses sujeitos, isso acaba impactando fortemente, grandemente, na péssima qualidade, né, da formação dos nossos professores e da oferta de EJA no Brasil inteiro, né? Então, a gente precisa levar a sério esses 11 milhões de analfabetos no Brasil e os 50 e tantos milhões de jovens e adultos que não concluíram o ensino, a educação básica no Brasil, né? São números muito grandes, então a EJA não consegue sair dessa patinação de trabalhar com elevação de escolaridade, quando ela podia trabalhar com formação permanente, formação ao longo da vida, como queira chamar, de todos os jovens adultos e idosos, né? Então, o horizonte da EJA seria imenso, mas a falta de investimento e crenças arraigadas, né, em cima de questões antigas, né, que já se fala de educação de adultos no Brasil desde que os portugueses pisaram aqui, desde que nós éramos um império. Já se fala de educação de adultos. Mas atuar em cima e formar um quadro, formar uma rede, formar um espaço que efetivamente invista na educação de adultos, é muito pouco ainda a política pública em relação à nossa EJA, né? Os desafios da EJA sempre existiram, né? Como a gente está colocando aqui, eles sempre existiram. Eles simplesmente agora pioraram. Eles aumentaram, né, em função da pandemia. Esses tempos difíceis, eles só aumentaram, como dificultaram para todas as modalidades de ensino, né? E para a EJA não foi diferente. Porque a perda do emprego, né, parente acamado, a falta de políticas públicas realmente efetivas nessa área. A gente não está falando só numa questão territorial, mas algo estrutural mesmo, estrutura familiar, de saúde, de economia, entre outras tantas questões que precisariam ser, né, revistas. Então, a gente está com uma questão muito séria aí. Com relação à pandemia, como você fala, não foi só na EJA, né? Mas na EJA a gente percebe, então, uma diminuição do número de estudantes, porque primeiro tem que garantir a vida, né? As condições mínimas de existência, né? Então, uma diminuição, porque hoje eles têm que correr muito mais atrás do pão, né? Vamos lembrar que os nossos sujeitos, então, esses sujeitos que a gente lida com elevação de escolarização, eles não têm qualificação profissional, seriam, lá na teoria marxista, eles seriam o lumpenproletariado, né? As pessoas que estão abaixo do proletariado, porque eles não têm uma escolarização e uma formação formal que garanta a eles, então, uma existência tranquila. Por conta disso, eles estão correndo atrás do pão mesmo, né? E também, Graziela, uma outra questão que se escancarou, assim, que se jogou na nossa cara nesse momento de pandemia, foi a questão do acesso às tecnologias, né? Eu trabalho na rede municipal de Florianópolis, a nossa realidade não é diferente da realidade de outras redes municipais ou estaduais, né? Os nossos estudantes, então, eles não têm
o, as tecnologias e eles não têm acesso a essas tecnologias e eles não têm acesso à internet. Então, o Brasil, essa pandemia, escancarou esse fosso que existe entre uma classe e outra, né? Os nossos sujeitos não têm acesso à tecnologia para poder investir numa formação à distância, seja ela à distância, remota, híbrida, seja lá como for, né? Então, a gente, ano passado, lidou muito com impressão de material e entrega de material, né? Correndo risco tanto nós quanto eles, porque a gente precisava entregar material que a gente tocou para eles poderem fazer, depois eles faziam, eles tocaram e tal. Tem toda essa questão, né, de higiene, né, de sanitização. E por quê? Porque eles não têm internet, eles não têm banda larga, eles não têm pacote de dados, eles não têm acesso. E não se investe nisso, a gente sabendo que já existem saídas para esse tipo de problema, né? Então é muito cruel ver que eles, ao mesmo tempo que eles são espremidos pelo empregador a elevar a sua escolaridade e aprovar a elevação da sua escolaridade, eles são expulsos mais uma vez da escola quando eles percebem que essa escola não foi feita para eles, né? Porque essa escola não funciona da forma que deveria atender às suas necessidades específicas. E aí já, eu tô falando, quando você quiser, você me interrompe. Pode ir. E aí, mais uma questão que eu acho que a gente precisa debater, né, e discutir, sabendo que tem estudantes da pedagogia aí, é a grandiosidade dessa modalidade, né? A gente está falando de 3 faixas etárias específicas aqui: educação de jovens, adultos e idosos. As necessidades e desejos dos jovens são muito diferentes das necessidades e desejos dos adultos, que são extremamente diferentes das necessidades e desejos dos idosos, né? Então, a gente é uma modalidade, talvez, né? Não existe educação homogênea, a gente sabe disso, né? Desde lá a educação infantil, nem familiar, não existe educação homogênea. Mas a educação de jovens e adultos é um mar de heterogeneidade mesmo, né? Então, algumas coisas que se faz, que se afirma em formação de professores para a educação de jovens e adultos, precisa ser pensadas, precisa refletir sobre elas, precisa problematizar sobre elas, né? Porque um dos eixos que, claro, óbvio, que atravessa a educação de jovens e adultos é o eixo trabalho. Mas a gente precisa lembrar que não só de trabalho vive o homem, né? Então a gente não precisa fazer uma educação voltada exclusivamente para o adulto trabalhador. A gente não pode fazer isso. Hoje a gente tem, além do adulto trabalhador, a gente tem o idoso que está ali por fruição. Ele já não está mais no mercado de trabalho e ele quer aprender a ler, aprender a escrever, ele quer interagir, ele quer aumentar o seu círculo cultural, círculo de amizades, afetivo, enfim, né? E tem o jovem que ainda não realizou, digamos assim, não realizou o que é entrar no mercado de trabalho, por onde eu vou entrar, o que eu vou fazer. Então, são sujeitos muito diferentes. E entre adultos também, né? Tem a adulta que é mãe, tem a adulta que não é mãe, tem o adulto deficiente, né? Os deficientes também são sujeitos da EJA, porque a escola muitas vezes não deu conta deles. Então, qual vai ser a linha de trabalho da EJA? A linha de trabalho da EJA vai ser a linha dos sujeitos que você está trabalhando naquele momento. Então, você precisa fazer um perfil dos seus sujeitos. Cada turma é compreender justamente essa realidade, né? Você precisa perceber e compreender as formas, as possibilidades da organização desse trabalho pedagógico, né, na EJA. Quando você tem... Na verdade, esse trabalho, eu costumo sempre dizer que ele tem que ser diferenciado em todas as faixas etárias, desde a educação infantil, ensino fundamental, médio. Quando a gente olha para uma sala, né, de uma forma única, sem perceber as especificidades de cada aluno, é claro que não é fácil, é claro que é difícil, né? Nós temos geralmente turmas com 20, 25 ou mais alunos, então é bastante complicado, mas quando o professor consegue ter esse olhar atento e perceber a forma como eles aprendem, né, a forma como eles compreendem, a forma como qual é a visão de mundo que eles têm, como que eles se colocam nele, você consegue se aproximar
né, desse sujeito, trazendo um pouco da realidade dele para esse contexto, né, de sala de aula. E aí sim, né, a gente consegue fazer com que realmente haja uma aprendizagem significativa. Por caso contrário, eu não consigo ver um outro caminho. Isso. E aí, e um aspecto também, então, que toda a EJA, na verdade, para mim, o eixo de trabalho da EJA é o seu sujeito, né? Então, o seu sujeito na sua integralidade e o que ele busca ali. Então, já falamos, então, que o sujeito é o centro do trabalho da EJA, né? O homem, a mulher, o jovem, o adulto, o idoso, aquele sujeito que está ali com todo o seu pacote, com tudo que ele traz, né? A escola não pode escolher o que ela vai, para onde ela vai olhar aquele sujeito, a escola precisa olhar para aquele sujeito inteirinho, com tudo que ele traz. E o que ele traz é muito conhecimento, né? O que ele traz é uma experiência vastíssima em muitos campos. E aí, então, o trabalho da EJA precisa ser focado no seu sujeito, nos conhecimentos que ele traz e principalmente nas necessidades que ele tem ou ela tem, né? Então, por isso que eu digo, cada trabalho. Esses dias vou contar uma historinha, vieram me pedir, uma pessoa que está fazendo pedagogia veio pedir uma ajuda de planejamento para mim. Ah, podia mostrar os teus planejamentos para eu ter uma ideia, porque eu estou fazendo uma disciplina e queria fazer um planejamento. Eu falei, eu não posso mostrar o meu planejamento, porque eu sempre, e a Roberta que está me assistindo aí sabe disso, né? Porque cada turma, cada encontro, cada momento, eu tenho que planejar para aquela turma. Eu não posso ter, o Emerson vai gostar disso que eu vou dizer, eu não posso ter uma experiência repetida há 30 anos, né? Eu tenho que, não posso ter 30 anos de experiência, eu tenho que ter uma experiência a cada turma que eu pego. Isso é muito importante não só para a EJA, para a educação infantil e tal. Então, assim, eu não posso passar o meu planejamento para você, porque o meu planejamento foi feito para aquele contexto, para aquela turma, né? Para atender as necessidades daqueles. Então, quem já trabalhou com ele já sabe. Uma das questões, daí agora falando de alfabetização, uma das questões que mais traz os homens para uma sala de aula de alfabetização de EJA é obter a carteira de motorista. Ele quer carteira de motorista, ele não quer outra coisa, né? Então, como que eu vou trabalhar com ele a mesma coisa que eu trabalho com aquela mulher que está ali porque entrou em depressão e porque ela precisa, os filhos caçoam dela porque ela não lê, não escreve e tal, né? Então, como que eu vou fazer exatamente a mesma coisa? É claro que eu tenho uma turma, eu vou discutir questões com aquela turma, eu vou envolver aquela turma, eu vou mostrar para aquela turma todo o tempo que eu estou ali com eles, por eles e para eles. Isso também é muito importante, porque eles são adultos, eles não são idiotas, né? E vou com ele desenvolver um planejamento que atenda a necessidade do José, que quer a carteira de motorista, e da Sebastiana, que tem 83 anos e quer aprender a ler e escrever, porque ela quer ir para a igreja e poder ser a preletora, né, que fala? Poder ser a preletora do folheto da noite, né? Então eu preciso atender a Sebastiana. Por isso que eu digo que, e aí eu digo isso também porque eu fui formada, eu sou professora de EJA, Graziela, mas eu fui forjada professora de EJA na minha prática, no meu trabalho, na minha formação continuada, porque a minha formação inicial não me deu essa estrutura de professora de EJA, né? Então eu fui formada na formação continuada. E aí eu digo para quem trabalha com alfabetização, aí sim, alfabetização de jovens e adultos, eu digo que, qual o conteúdo? Para mim, conteúdo de alfabetização de jovens e adultos é leitura e escrita. O que entra dentro? O que entra dentro é bom, né? O que entra para trabalhar leitura e escrita? Qualquer coisa. Qualquer coisa que seja importante para aquele grupo. Mas eu preciso focar na leitura e escrita, que é o que todos, no fundo, vieram buscar ali. Por isso que me dói muito quando começam a discutir que a educação de jovens e adultos tem os conteúdos mais aligeirados, a educação de jovens e adultos não trabalha tão direitinho os conteúdos. Poxa, vamos pensar um pouquinho, né? Se aquele sujeito, homem, mulher, garoto, nós temos muitos estudantes de 15 anos, não na alfabetização, mas nos anos finais. Muitos garotos, principalmente garotos, de 15 anos. Bom, se aquela escola que ele frequentou até ontem,
ou se aquela escola que ele frequentou há 40 anos atrás não serviu, por que que eu vou repetir agora a mesma escola? Né? Por que que eu vou priorizar conteúdos escolares que, vamos lembrar aqui, o que que é um conteúdo escolar? É uma seleção. O conteúdo escolar não é o universo do conhecimento da humanidade, né? Ele é uma pequena representação desse conhecimento. Então, por que que eu vou priorizar conteúdos escolares amarelados e, eu estou sendo claro, estou pintando em cores fortes, né, Grazi? A gente sabe que não é bem assim, mas por que que eu vou priorizar conteúdos escolares já engessados se eu posso trabalhar qualquer conteúdo desde que ele sirva às necessidades e interesses daquela pessoa que está ali na minha frente naquele momento? Então, a educação de jovens e adultos não é aligeiramento de escolarização. Educação de jovens e adultos é respeitar aquele sujeito, olhar para aquele sujeito e saber por que que naquele período lá atrás ele não conseguiu estar na escola, por que que a escola o expulsou, porque em muitos, muitos casos foi a escola que o expulsou, e o que é que ele precisa nesse momento. E o que ele precisa nesse momento, 99,9% das vezes, não é de conteúdo escolar. Ele precisa aprender outras habilidades, ele precisa aprender a sistematizar, selecionar, escolher, ele precisa aprender a andar com as próprias pernas, porque não é isso a vida, né? A gente precisa andar com as próprias pernas e precisa saber fazer escolhas, não é? Isso, eu corroboro com tudo que tu tens dito e faço uma outra reflexão que eu acho muito pertinente, que foi justamente o que eu falei agora, né, que esse olhar para os alunos da educação infantil, ensino fundamental, que a gente possa olhar para cada turma, perceber as suas especificidades. Quando tu colocas ali que o foco principal, né, é o sujeito, é o aluno, é da educação infantil, é do ensino fundamental, é do ensino médio. O aluno é o foco principal, é o ponto principal de estudo. A gente tem que se preocupar com ele. Aquela educação tradicional, né, onde o professor era o detentor do conhecimento, aquela sala de aula, aquela escola, né, já vai dizer o Antônio Nova, vai dizer assim, as escolas não fecharam nessa pandemia. O que fecharam foram os prédios, né? Porque a escola continuou. Então, se a gente continua com a ideia de uma escola que é um prédio, que é uma sala de aula de 4 paredes, né? Onde os alunos estão enfileirados, onde a gente não consegue fazer a relação dele, que é o sujeito principal nesse processo de ensino-aprendizagem, com o seu mundo, como que vai acontecer esse conhecimento? Não vai. Não vai. Essa aprendizagem do ler e escrever, que é fundamental, né, para todos nós, mas aqui nós estamos falando, né, dessa modalidade tão rica e que precisa e que quer, né, e que necessita de um olhar a mais nosso, né, e essa baixa políticas públicas com relação à EJA dá um certo desânimo, digamos assim, né, do quanto que a gente precisa ainda, né, investir por esse lado e conseguir enxergar esse sujeito como um sujeito de direito, porque a educação é direito de todos, sem exceção, né? Então a gente precisa ver uma escola diferenciada. Eu costumo dizer que essa escola tradicional, por mais que já tenha mudado muito, ela ainda continua sendo tradicional, né? Quando a gente diz que a escola fechou, quando o ensino híbrido não se torna um processo de ensino-aprendizagem. Claro, né? Claro que essa disparidade, essas diferentes realidades que a gente vive é um dificultador enorme, né? Aí sim a gente percebe. Até tem uma das perguntas aqui no chat, desde que é sobre o uso. Alguém colocou aqui sobre o presidente ter cancelado, né, a internet, alguma coisa assim, agora eu não consigo ver. Tu consegues ver daí? Eu não estou conseguindo rodar aqui. Como é que era? Era alguma... A Roberta fala que, infelizmente, as políticas públicas não garantem o acesso aos nossos estudantes, falando ali da questão da tecnologia mesmo, né? Uhum. Vale lembrar que
vetou o projeto que visava assegurar internet gratuita para professores e estudantes. Então, isso não é à toa, é isso que eu estou dizendo. A gente já Mas tem a os gente recursos. tem no município. No município tem. Eles estão recebendo chip. Mas eles não têm celular. Muitos não têm celular. Muitos não têm o celular, né? Claro que essa política de entrega do chip também ela foi importante, está sendo importante, né, para a educação remota do município, sim. Mas não é suficiente. Eles entregaram um chip, estou falando do município de Florianópolis, né, um chip com um pacote de dados de 20 GB por mês. Então é bastante coisa, é bastante importante e interessante. Mas, assim, falando em termos de Brasil, a gente já sabe que existe a tecnologia para que, por exemplo, a internet fosse gratuita na cidade inteira, né? E ela não é. E não é só aqui em Florianópolis, ela não é gratuita acho que não existe cidade com internet gratuita no Brasil, né? Então, o acesso é sempre dificultado. Um pacote de dados é bastante caro, né? Um aparelho celular o mais simples, não existe celular abaixo de R$ 500, né? E para quem está passando fome, R$ 500 é muito dinheiro, né? Tanto é muito dinheiro que o auxílio agora vem a R$ 150, né? Então, enfim. Não, é uma realidade muito triste. O Rafael está colocando aqui que os celulares não dão conta das mídias atuais, realmente não dão. Né? A grande parte das vezes, a família, né? Esse núcleo, ele tem um celular, às vezes dois para as pessoas que trabalham em casa, o filho fica sem, ou tem um para os filhos e são 3 filhos, ou, quiçá, um computador onde é dividido. Então, assim, é muito difícil mesmo a situação que nós estamos vivendo hoje. Mas eu queria abordar uma outra questão contigo, Deise, que é o seguinte: digamos que a pandemia acabou. Bom, os desafios da pandemia a gente trabalhou aqui agora um pouco, né? Do que não sei se teria mais alguma coisa que possamos fazer em virtude da pandemia para contribuir com esses jovens, que tu queiras falar mais alguma coisa. Ou se a gente fala também nessa formação docente, né? Tu já falaste ali que dentro da tua formação tu fosse buscar a formação continuada, isso é fundamental. Qualquer necessidade que a gente tenha, né, por uma temática que a gente escolha seguir na nossa formação, no caso sexualidade, educação, a gente tem que buscar a formação continuada, né? Mesmo que tu não queira seguir, mas tu sente necessidade, tu queres saber mais, tem que buscar uma formação continuada. Foi o que a professora Deise fez, né? Então, ela se dedicou à área da EJA durante anos aí dos seus estudos. Se tu achas que a gente pode falar mais alguma coisa em função da pandemia, a gente fala. Mas eu gostaria também de falar com relação, digamos que a pandemia acabou, ou pelo menos minimizou, estamos voltando mais ou menos à normalidade. Qual é a grande preocupação hoje na formação docente para os nossos alunos que estão aqui nos ouvindo? Nós temos mais 10 minutinhos. Passou muito rápido. Então, vou falar de uma coisa interna nossa aqui, né, da nossa disciplina, que é que você pediu numa atividade que eles entrevistassem um estudante de EJA e respondessem algumas questões básicas, né? E aí, lendo ali os relatos do fórum, o que a maioria absoluta é bom, né? O que uma grande quantidade de entrevistados responde, e eu acho que isso é bastante importante na formação de professores, uma grande quantidade de estudantes responde, é que os professores da EJA são muito acolhedores, né? E essa precisa, sim, ser uma marca de professor da EJA. Então, eu trabalho com formação dos professores alfabetizadores da Rede Municipal de Florianópolis. E é como você colocou no começo, muitos vêm porque, é uma turma noturna, eu já trabalho o dia inteiro. Os professores de EJA geralmente trabalham 60 horas, né? Trabalham de dia e à noite eles pegam esse bico, né? É mais um bico, porque não tem formação, não tem estímulo, muitos deles. Não falo de especificidades, mas vamos falar assim de uma forma geral. É isso, gente, não existe formação de professores para EJA, né? Então, o que eu falo para os professores lá, quando eles chegam morrendo de medo? Eu já trabalhei 20 anos com criança, mas nunca trabalhei com estudante jovem, adulto e idoso. Então, assim, diquinhas de Deise para professores que vão
pela primeira vez, enfrentar uma turma de EJA, né? Assumir uma turma de EJA. Eu acho que a primeira questão é que não tenha medo de errar, né? Não tenha medo de errar, não chegue com medo, ai meu Deus, eu vou fazer alguma coisa errada, não. Dialogue com os estudantes, conte para eles que é a sua primeira experiência, ou que é a segunda vez que você assume, conte para eles, né? Se coloque chame-os para parceria nessa docência. Segunda questão, que é bastante importante também para um professor de EJA lembre, eles não são crianças. Não infantilize o estudante da EJA. Né? Então, se eu estou com um sujeito analfabeto aqui, eu não uso, aliás, desculpa, eu não uso o termo analfabeto, porque o termo analfabeto ele é um estigma, traz consigo um estigma muito grande, né? Se você vai procurar no dicionário o que significa analfabeto, você vai encontrar lá que é burro, que é cavalgadura, que é ignorante, que não é isso aqui. O analfabeto, na sua origem, seria aquele que não domina a leitura e escrita, mas ele virou um xingamento, né? Então, eu costumo tratar os estudantes como não alfabetizados, ou pouco alfabetizados, ou pouco escolarizados, que é esse o termo menos ofensivo, né? É importante acolher esse sujeito e dizer para ele, olhando no olho dele, dizer para ele assim, porque ele já chega dizendo, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, a escola não é para mim, eu sofri muito na escola, e então eu vim aqui fazer mais uma tentativa, é uma tentativa desesperada. Então, assim, o acolhimento com certeza precisa sim ser acolhedor, como todos os estudantes relataram ali, né, na coisa. Eles precisam acolher esse estudante e precisam dizer, aqui é teu lugar, sim. Vem e vamos construir juntos essa tua trajetória. Esquece o que passou. Muitos trazem traumas muito profundos do tempo de escola, né? Professor, então, vá pesquisar sobre de que forma vai promover uma educação emancipadora, né? O que é uma educação emancipadora? Não é o contrário exatamente de uma educação reprodutora. Você vai olhar para o seu estudante e dizer, aqui é o seu lugar, sim, e o que é que você quer o que é que você quer da escola? O que é que a escola pode te dar? E essa pergunta não é uma pergunta simples, porque o professor também precisa pensar sobre isso. O que é que a escola pode dar para um sujeito, jovem, adulto ou idoso, que já muitas vezes desistiu da escola, que muitas vezes foi abandonado pela escola? O que é que essa escola pode dar? Então, ela não pode ser uma escola reprodutora, ela precisa ser uma escola que caminhe com o estudante, não contra o estudante, né? E isso vale tanto para anos iniciais, para a alfabetização, principalmente, né, quanto para anos finais. Outra coisa que eu quero dizer, eu estou falando meio assim, porque eu vou lembrando, né, que me incomoda bastante, são duas questões. Primeiro, não é o EJA, não existe mais o EJA, né? O EJA era o ensino supletivo. Ele morreu em 1990, 96, 93, 96. Agora é a EJA, é a educação. Vamos pensar na EJA como uma mulher. A educação é uma mulher, né? A educação de jovens e adultos é feminina, é a EJA. Esqueci qual era a segunda coisa que me incomodava. Meu Deus, Graça, tu sabe da minha situação. Outra coisa. A EJA é uma mulher e é regular. Ela não é irregular. Então as pessoas fazem uma contraposição. O ensino regular e a EJA. Se a EJA não está no ensino regular, então ela é irregular? Não, ela não é irregular. Ela não é mais um projeto, como às vezes as pessoas dizem, é um projeto do governo. Não, ela não é um projeto. Ela é uma modalidade da educação básica. Ela está no ensino fundamental e está no ensino médio, né? Então, a EJA, para a gente diferenciar esse ensino que as pessoas chamam de ensino regular e a modalidade de educação de jovens e adultos, na prefeitura, aqui na rede municipal de Florianópolis, a gente vem falando de ensino convencional, que é aquele conhecido, bonitinho, e EJA. Então, os dois são regulares, mas um é o convencional e outro é a EJA, como modalidade, tá? São questões que os professores precisam prestar bastante atenção e ler bastante sobre os sujeitos e sobre a modalidade. Acho que são dicas assim que sim, para a formação é importante. Maravilha, Deise. Então, a gente já sabe que não existe receitas prontas, né? Então, a gente sabe que é necessário conhecer o nosso aluno, né? O sujeito desse processo
de ensino e aprendizagem. Então, o professor precisa ter esse olhar atento. Nós também vimos aqui com a contribuição aqui dos nossos alunos e né, das pessoas que estão aqui na live conosco, da importância do afeto, da amorosidade. Paulo Freire já ia né, sempre nos trouxe isso, a importância da amorosidade nas relações. O que mais? Descobrir com os nossos alunos algo que seja de interesse mútuo também pode ser, né? A gente pode ser um tema gerador, né, Daisy? Trabalhar em formas de projetos, descobrir algum tema, por exemplo, nós, né, nessa disciplina, nós estamos trabalhando com a temática da sexualidade, né? Foi um tema que a gente escolheu para trabalhar nos planos de aula que estão sendo desenvolvidos. É uma possibilidade. Eu gostei imenso, né, da leitura das entrevistas. Já tinhas colocado, né, das entrevistas, o quanto que é importante a gente aproximar, né, no nosso caso aqui, vocês, alunos em formação, em contato com esses sujeitos que passaram pela EJA, ou estão ou passaram pela EJA, né? Muitos alunos até, inclusive, relataram ali que foram alunos da EJA e hoje estão no ensino. Eu conheço alunos da EJA que já terminaram o doutorado. Então, assim, imensas possibilidades, né? Nessa formação, nessa modalidade. O que nós precisamos é estar atentos aos nossos alunos, a esses sujeitos, para realmente construir pontes significativas, né? Essa ponte da teoria e prática, amor, né? Essa relação que a gente vai estabelecer com o nosso aluno, com a nossa sala de aula. Quando a gente não está associado com as vivências deles, nós não conseguimos alcançar. É só tirar por nós mesmos. Eu acho que tudo é tão diferente, mas ao mesmo tempo semelhante, né? Vamos pensar em nós enquanto alunos sujeitos nesse processo. Quando é que a gente presta atenção? Quando está falando algo direcionado, que nós realmente temos interesse em aprender. É simples, gente. Nessa modalidade, isso se, né, intensifica pela necessidade de serem pessoas, muitas vezes, trabalhadores, né, ou já estão aposentados, ou idosos, como a Deise, né, já nos colocou aqui. Então, nós precisamos fazer o quê? Motivá-los, descobrir qual é o seu ponto de interesse, o que a escola pode oferecer, como foi bem colocado, qual é o interesse desse nosso aluno, e fazer essa ponte aí, dessa aproximação, sempre com muito afeto, com muita amorosidade. Eu não acredito numa educação sem amor. Como diz Tony Reis, a gente fez uma live falando sobre a presidente LGBTQI+, educação, educação, educação. Né? Eu só acredito nesse processo também. Nós precisamos de educação. E a educação ela só acontece através do diálogo, conhecendo o outro. Não sei se queres dizer mais algumas palavras, 2 minutinhos para a gente finalizar. Eu quero lembrar, né, que a educação de jovens e adultos não é obrigatória. Então, para os nossos sujeitos, a partir de 17 anos, porque até 17 anos para os nossos sujeitos voltarem no dia seguinte, eles têm que ter um desejo de voltar. Uhum. Então, todo esse acolhimento, todo esse cuidado, essa relação, né, amorosa, sempre, né, e respeitosa, precisa existir, porque senão ele não volta, né, e ele mais uma vez vai ter sido expulso da escola. Então, para ele voltar, o que é que eu preciso fazer? Essa também é uma grande preocupação de professor da educação de jovens e adultos. Como é que eu faço ele voltar no dia seguinte, né? Eu tenho que ser muito bom para poder competir com o futebol, com a igreja, com o marido ciumento, né? Com a balada, com tantas outras coisas. Então, como é que eu vou ser tão bom a ponto de competir com tudo isso? Com a novela, com o BBB, né? Então, eu preciso ser muito bom professor. E eu preciso mostrar interesse por esse estudante. É por isso que ele volta. Porque ele sabe que ele é importante para mim. Porque eu estou realmente preocupada com ele. E não com o mercado que cobra e exige dele uma formação formal. Eu estou preocupada com ele. Para que ele se emancipe. Né? E é isso, gente. Eu sou uma apaixonada por EJA. O meu desejo sempre é esse, de tentar convencer mais pessoas, seduzir mais pessoas,
para virem para o meu lado, para o meu lado da força, né, o lado bom da força, porque a educação de jovens e adultos é encantadora. É um trabalho maravilhoso, que eu amo, que eu tenho orgulho imenso de fazer, e eu só aprendi a ser professora quando eu fui atuar na EJA. Eu me sinto uma professora inteira, completa, quando eu estou com os estudantes. É isso, Grazi, quero te agradecer. Maravilha. Coisa boa quando a gente vê esse encantamento, né, docente, é maravilhoso. Por isso que eu gosto muito de dialogar contigo. Eu sei da tua militância, eu sei da tua luta, eu sei desse amor que tu tem pela EJA. Então, o quanto é bom a gente ouvir, né, que nós possamos ter alunos aqui desses que estão aqui nos ouvindo de vários lugares, que se encantem também pela EJA. Eu sempre trabalhei com a EJA, principalmente em orientações de TCC, também já nas disciplinas, também na UDESC e também na Universidade de São José. É uma disciplina que eu gosto imenso. Mas o chão da sala de aula da EJA, esse eu nunca trabalhei. E eu acredito, por todo o estágio que eu já vi, acompanhei, né, supervisionado na EJA, que a gente também teve, as visitas das turmas da EJA na própria universidade foram fantásticas. São depoimentos, assim, tão ricos que nos transbordam, né? Assim, enriquece todo um trabalho docente. Então, parabéns, eu só tenho que te agradecer, muito obrigada mais uma vez, muito feliz de tu estares comigo na disciplina, é sempre um aprendizado, é sempre uma honra. Muito obrigada, Deise, querida. Obrigada, querida Grazi. Quero agradecer, então, a todas, todos e todes aqui presentes, aos polos de Piçarras, né? Jaraguá do Sul e Quilombo, que estiveram aqui conosco. Quero dizer também que essa live vai ser salva e vou disponibilizar na nossa sala do Moodle. Agradeço imenso a participação de vocês, espero que tenham gostado, divulguem com seus colegas, e é isso aí. Que nós possamos nos apaixonar mais ainda por essa modalidade de ensino. Um beijo a todos vocês, uma boa noite. Tchau, Beijo, gente. boa noite.